Atos 19, 8. Amém? Diz aqui: Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Bom, é importante que a gente entenda esse contexto aqui. Paulo, ele entrou numa sinagoga. E uma sinagoga era um lugar onde os judeus, eles cultuavam a Deus, mas não com os ensinamentos de Cristo. Eles cultuavam a Deus, mas com os ensinamentos de Moisés, que batiam com os ensinamentos de Cristo. Porque Moisés, ele pregava a lei, e Cristo prega a graça. Amém? Mas não existia igrejas. Hoje você vai em qualquer lugar do Brasil e várias partes do mundo. Você está numa viagem de turismo, seja lá o que for. Algumas vezes você vai procurar uma igreja evangélica. Você vai olhar no Google ali, tem uma igreja tal, não é? E aí você vai lá. Só que não era essa a realidade de Paulo. Não existia igrejas evangélicas. As igrejas, em algumas cidades, se reuniam nas casas. Existia um único templo, que era na cidade de Jerusalém. E nas demais cidades, especialmente fora de Israel, eles se reuniam em sinagogas dos judeus, como eu falei aqui, ensinando os princípios de Moisés. Os irmãos estão entendendo até aí? Amém? E veja bem, Paulo estava na 3ª viagem missionária, e ele então para em Éfeso. Éfeso era a 2ª maior cidade do Império Romano, perdendo apenas para Roma. E ele para ali. Era uma cidade que havia muitas pessoas, muitos comerciantes e muitas pessoas de outros lugares. Então, estrategicamente, ele parou ali para quê? Ele parou para ensinar a palavra de Deus, um evangelismo inteligente, porque ele evangelizava ali, discipulava ali as pessoas. E essas pessoas saindo ali, iam para as suas terras, para os seus lugares, para as suas cidades de origem, e levava a palavra de Deus. Era essa a estratégia de Paulo. Amém? E ele então entrou aonde? Entrou ali nas sinagogas. E ele começou a pregar ali, o pessoal gostou, falou assim: olha, vamos te dar a oportunidade. Só que Paulo, ele não estava ali para ensinar a lei de Moisés. Ele estava ali para ensinar a graça de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo. E diz esse texto aqui, lendo novamente, talvez você tenha uma percepção melhor, diz assim: olha, Paulo entrou na sinagoga e ali ficou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Amém? Então é importante que a gente entenda o que é você evangelizar alguém e você discipular alguém. São 2 palavras que muitas vezes se confundem e que se parecem, mas que são diferentes. Amém? Então, Paulo, normalmente, ele evangelizava onde ele passava. Ele passava rapidamente pelas cidades, evangelizava ali, deixava alguém para discipular ali aquelas pessoas. Né? Mas aqui não. Aqui ele falou assim: aqui eu vou discipular essas pessoas dessa igreja. Eu vou parar aqui. Né? E ele, então, parou ali, e durante os 3 meses que eles deram a oportunidade para ele estava ali trazendo ensinamentos acerca do reino de Deus, através da mensagem de Jesus. Então, eu quero passar aqui para vocês nessa noite qual que é a diferença, ou quais são as diferenças entre você evangelizar alguém e você discipular alguém. Logo depois que Jesus Cristo morreu, o que aconteceu foi que ele teve algumas aparições. Dessas aparições que ele teve, eu quero enfatizar aqui pelo menos 2 aparições dele, que a primeira delas, que foi ali em Jerusalém ainda, e a segunda delas, que foi ali na Galileia. Amém? Então, veja bem, na primeira delas, ele falou acerca de evangelismo. Na segunda delas, ele falou acerca de discipulado. Vamos lá na primeira. Na primeira, ele diz assim, Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Ele não falou aqui de discipulado. Ele falou de pregar o evangelho. Ele reuniu ali seus discípulos, não é? E falou assim: vocês vão. Isso aí não é simplesmente para aqueles discípulos, é para mim e para você, para todos nós. Nós temos a missão de pregar o evangelho. Diga para o teu irmão: você tem a missão de pregar o evangelho. Amém? Então, quando você prega o evangelho, você pode pregar na praça, você pode pregar na fila do banco, na fila do supermercado,
você pode pegar no Uber, no táxi, você pode pregar o Evangelho. Amém? E pregar o Evangelho, muitas vezes você vai pregar o Evangelho, você não vai ver aquela pessoa nunca mais. Muitas vezes que você pregar o Evangelho, você nunca mais vai ter acesso àquela pessoa. Amém? Então, basicamente, quando você for pregar o Evangelho, a não ser que Deus te revele, a não ser que Deus te mostre, te dê uma palavra de conhecimento, você não vai aprofundar muito. Você não vai falar sobre princípios polêmicos. Você não vai pregar o Evangelho falando sobre homossexualidade, sobre idolatria ou sobre algo desse tipo. A não ser que Deus te fale, a não ser que Deus te mostre que você tenha que falar. Normalmente, quando você prega o Evangelho, assim a Bíblia nos ensina, que nós precisamos pregar os conceitos básicos da fé. Nós precisamos pregar sobre salvação, sobre a salvação pela graça, precisamos pregar sobre a fé, precisamos pregar sobre o perdão, sobre o amor, sobre a graça do Senhor Jesus. É dessa maneira que nós temos que pregar o Evangelho. Né? Nós precisamos atrair as pessoas pelo amor, não por doutrinas difíceis de carregar. A pessoa está no mundão ali, né? E a pessoa, muitas delas não quer saber de Deus, não quer saber de nada. E quando você prega um evangelho duro, talvez você não tenha muito alcance. Então, o que eu e você precisamos fazer? Pregar os princípios básicos do reino. Precisamos pregar para aquelas pessoas que Jesus ama ela, que Jesus quer salvar ela, que existe céu, que existe inferno. Nós precisamos pregar isso, amém? Normalmente a gente não aprofunda dentro da palavra quando você prega o Evangelho. Tinha um pregador muito famoso, morreu agora recentemente, tem pouco tempo que ele morreu, chamado Reinhard Bonk. Reinhard Bonk, ele reunia mais de 1 milhão de pessoas numa única concentração, e muitas vezes nas cruzadas evangelísticas que ele fazia lá na África. Muitas dessas pessoas se convertiam ao Senhor. Então, ele costumava falar assim, olha, eu não prego o XYZ, eu prego o ABC. O meu evangelho é simples. Eu prego que Jesus salva, que Jesus cura e que Jesus liberta. E ele ganhava muitas e muitas pessoas com esse evangelho simples. O evangelista, normalmente, ele tem um vocabulário simples, diferente do mestre. O mestre se aprofunda ali, ele vai fundo na Bíblia. Então, quando a Bíblia nos fala sobre evangelizar, não inventa muita firula, não inventa muita moda quando você vai evangelizar. Prega o evangelho simples, prega o ABC, prega que Jesus salva, prega que Jesus cura, prega que Jesus liberta, prega que Jesus batiza no Espírito Santo, prega que existe céu, que existe inferno. Não entra muito em detalhes doutrinários. Amém, querido? Os irmãos estão entendendo aí? Então, quando Jesus falou, ide e pregai o evangelho, ele falou isso. Prega um evangelho simples. E aí agora, na segunda aparição, ali na Galiléia, em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a história muda. Quando você faz discípulo, aí ele já fala em batismo. Aí ele já fala, ó, agora o negócio fica um pouco mais sério. Você evangelizou a pessoa veio para o reino, então aí você começa a entrar fundo. Aí você vai falar, sim, da homossexualidade, das transgressões, né? Você vai falar da idolatria, você vai falar de muitos preceitos que a pessoa precisa entender para depois ela batizar. Então, o discipulado, quando você trabalha com o discipulado, você trabalha aprofundando-se dentro da palavra de Deus. Por isso que nós temos uma igreja em célula, porque através das células você pode argumentar, você pode perguntar, você pode questionar, você pode parar a pessoa que está falando ali, que não é nenhuma pregação. Eu não aconselho as pessoas a pregarem em célula. Eu tenho 2 células, uma na segunda e uma na terça-feira. Nós não temos pregação, nós temos um bate-papo, um discipulado, onde nós temos um assunto, as pessoas perguntam, as pessoas choram, as pessoas sorriem, as pessoas questionam e a gente responde a essas pessoas. É assim que funciona o discipulado. Ao contrário de uma pregação como essa, que raramente alguém vai parar e falar assim, pastor, eu não entendi, para essa pregação. Isso dificilmente vai acontecer porque vai perder a ordem do culto e a Bíblia nos fala que tudo seja feito com ordem e com decência. Então, assim sendo,
É necessário que você frequente um grupo pequeno. Para quê? Para que você seja discipulado. Amém? Então, ao contrário do evangelismo, que muitas vezes as pessoas nem veem aquela pessoa mais, o discipulado não. O discipulado vem da palavra disciplina. E o que é a disciplina? Disciplina é a arte de você fazer diariamente a mesma coisa. Então, quando você é disciplinado, por exemplo, se você está numa academia, você faz aquilo ali todos os dias. Se você é disciplinado nos estudos, você tem uma cota diária de estudo. Você vai falar assim, olha, todos os dias eu vou tirar 2, 3 horas do dia para me estudar. Isso é disciplina. Então, quando você tem disciplina, você faz aquela mesma coisa, basicamente, todos os dias, ou você reveza um dia, uma coisa similar à outra. Então, quando Jesus fala de discipulado, ele fala de disciplina. Ele fala de repetição. Ele fala de você estar ali várias vezes. Amém? No mesmo local. E é isso que a gente está falando aqui hoje. É isso que Jesus ele mandou aquelas pessoas fazerem. Discipular pessoas. Ter tempo de qualidade com aquelas pessoas. Então, basicamente, a gente pode achar aqui algumas coisas interessantes. Né? No discipulado, nós temos relacionamento, nós temos conteúdos diversos, você vai aprofundar mais dentro daquelas conversas, dentro daqueles assuntos, e você tem tempo de qualidade. São as 3 diferenças básicas que você tem de um evangelismo convencional e também de um discipulado. Amém? Então, veja bem, querido, olha, ele fala aqui, olha, falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente. Isso significa o quê? Significa que havia argumentação. Quando tem argumentação, tem questionamento. Então, não era assim, olha, eles paravam, Paulo falou assim, olha, eu não entendi isso, a lei de Moisés fala isso, mas você está me falando isso, e Paulo contra-argumentava com eles. Era assim que funcionava. Isso é discipulado. Amém? Os irmãos estão entendendo aí? Mateus capítulo 7, versículo 11, nos fala o seguinte, assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois essa é a lei e os profetas. Então, quem discipula é um mentor. E esse mentor, ele precisa de testemunhar. Eu não posso chegar aqui e falar assim, irmãos, vocês precisam ser dizimistas. E eu não sou dizimista. Não posso falar isso se eu não for dizimista. No meu caso, graças a Deus, desde que eu me entendo como cristão, eu fui dizimista. E essa honra eu tenho. Então, eu tenho liberdade, eu tenho autonomia de chegar e falar assim, você precisa dizimar, você precisa dar o dízimo. Então, eu não posso chegar aqui para vocês e falar assim, olha, vocês não podem mentir se eu minto. Vocês não podem adulterar se eu adultero. Então, o que eu preciso fazer para me discipular alguém bem discipulado é dar um bom testemunho para essa pessoa. Você que é líder de célula, você precisa dar um bom testemunho para o seu liderado. Porque senão você vai gerar o quê? Você vai gerar um caráter negativo na vida daquela pessoa. Querido, tudo aquilo que eu tenho, eu gero. Se eu tenho santidade, eu gero santidade. Se eu estou em pecado, eu gero pecado. É assim que acontece. O que você fala é o que você semeia. Então, queridos, é importante que no discipulado você esteja com um bom testemunho, que você tenha personalidade, que você tenha caráter, que você tenha um testemunho probo. Amém? Aprovado. E quando a gente vê aqui esse texto, assim, em tudo, que é o texto que eu li, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Não é? Ou seja, eu preciso fazer para os outros, eu preciso fazer para vocês aqui, vamos colocar aqui, o que eu quero que vocês façam para mim. Se eu quero que vocês não mintam, eu preciso não mentir. Se eu quero que vocês não prostituam, eu preciso não me prostituir. Se eu quero que você trate bem o seu cônjuge, trate bem o seu filho, eu preciso, no mundo espiritual, e no mundo físico, no mundo real, fazer isso lá na minha casa. É assim, é o poder do testemunho. E aqui, em Mateus capítulo 18, versículo 7, nos fala, ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Então, ai dessas pessoas que promovem, ai desses discipuladores que promovem contenda, adultérios, prostituição,
corrompem pastores que estão ali usufruindo dos recursos daquela igreja, surrupiando recursos para um benefício próprio. Ai dessas pessoas. E Jesus, ele fala que é inevitável que essas coisas aconteçam, ou seja, vai acontecer, está acontecendo. Se vocês perceberem aí, muitos escândalos estão acontecendo de pessoas que se intitulam cristãs. Mas ai daquele pelo qual vira esse escândalo. Em outra passagem, fala que é melhor colocar uma corda no pescoço e colocar uma pedra e jogar-se no mar. Então, é importante que a gente entenda que é inevitável que aconteça, mas é evitável que a gente participe dessa trama horrorosa. Por isso, o que eu aconselho vocês? Eu aconselho vocês, eu mudei daqui do bairro, eu não posso congregar mais na torre de oração, então vou fazer o seguinte, eu vou procurar uma igreja lá no meu bairro para congregar. Então, querido, cheque as origens do pastor, as origens da igreja, como foi fundada aquela igreja, como começou aquela igreja. Muitas igrejas, elas começam através de uma rebelião, através de uma intenção errada, através de uma intenção de roubo. Muitas igrejas começam através disso. Então é importante, é inevitável que isso aconteça, mas é evitável que nós participemos de seitas religiosas que são intituladas como seitas cristãs. Amém, queridos? Então, veja bem aqui, olha, Jesus, ele não pegava leve com essas pessoas que se intitulavam religiosas, que eram detentoras da verdade, mas que, na verdade, promoviam a mentira. Mateus 23, 1. Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. E muitas vezes acontece isso. Por isso que Jesus falou, e tem muitos fariseus hoje, atrás dos púlpitos, pregando a palavra, e nós batemos palmas para essas pessoas. E elas pregam fardos duros, mas elas não vivem isso. Por isso que Jesus falou, fazem tudo o que eles falam, mas não fazem nada do que eles fazem. Essa é a grande realidade que muitas igrejas estão vivendo. Pastores que falam assim, olha, eu quero que vocês orem, mas ele mesmo não ora. Pastores que são muito bons, que soam a camisa na hora que vai pregar, e exigem que a igreja dá glória a Deus, que a igreja dá aleluia, que a igreja bata a palma, mas ele, quando está ouvindo a palavra, ele não faz nada disso. Ele não dá glória a Deus, ele não louva o Senhor, ele não bate palma. Então, querido, é muito importante que a gente dê o testemunho para aquele o qual nós estamos discipulando. Lucas capítulo 6, versículo 39 nos fala, Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Então não tem como, querido, não tem como. É por isso que eu entendo que muitas pessoas, no dia do juízo, no dia do arrebatamento, aliás, antes do juízo, no dia do arrebatamento, no dia que Jesus vier arrebatar a igreja, vamos supor que Jesus venha aqui hoje, né? Eu espero que todos vocês sejam salvos. Eu estou fazendo aqui da minha parte. Eu estou procurando o máximo possível, eu estou falando aqui que eu estou fazendo o máximo possível para me dar bom testemunho. Não que eu seja infalível. Eu sou uma pessoa errante, eu sou uma pessoa, para isso que tem o sangue de Jesus. Eu clamo o sangue de Jesus. Mas naquele texto, onde Jesus fala dos fariseus, ele fala da prática do pecado. O que é a prática do pecado? É você pecar compulsivamente com a mente cauterizada. Ou seja, você já não se importa, você já não é convencido mais pelo Espírito Santo do pecado. Você peca deliberadamente, você não se sensibiliza com o pecado. O pecado virou uma coisa rotineira na sua vida. É normal você pecar, é normal. Então, isso é a prática do pecado a que Jesus se refere. Não que nós não venhamos errar, nós erramos, nós falhamos. Mas dentro da minha limitação humana, eu procuro fazer o máximo possível para que não hajam portas abertas para o inimigo aqui nessa igreja.
Mas no dia do arrebatamento, creio eu, que muitas igrejas cheias, abarrotadas, megas igrejas, muitas pessoas não serão arrebatadas. Por quê? Porque existe hipocrisia ali naquela igreja. Muitas pessoas que têm uma capa de cristão. Muitas pessoas que andam com Bíblia na mão. Muitas pessoas que têm um linguajar crentez, uma indumentária crentez, mas eles não têm um coração crentez. Não têm uma mente crentez. Então a gente precisa entender que o Evangelho vai muito mais do que uma aparência. O Evangelho vai muito mais do que uma simples postagem no Instagram, no Facebook, ou seja, lá no YouTube, onde todo mundo é mascarado. Não, o Evangelho é a vivência. Nós estamos lidando com um ser que ele tem a capacidade de entrar dentro de nós e de saber exatamente o que nós estamos pensando. Jesus sabe exatamente o que você está pensando nesse momento. Ele consegue discernir exatamente, unanimemente, todos os pensamentos aqui. É com essa pessoa que nós estamos lidando. Então, não adianta você enganar. Amém, queridos? Então, veja bem, no versículo 19, lembrando que nós estamos falando de Paulo, que estava na terceira viagem missionária, que parou numa cidade chamada Éfeso, e ele ali na sinagoga, ele estava discipulando aquelas pessoas, e ele teve a liberdade de falar durante 3 meses. E no versículo 9 ele fala isso, e no versículo 8. No versículo 9 ele fala aqui, olha, mas alguns deles se endureceram. Por que será, hein? E se recusaram a crer. E começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles, tomando consigo os discípulos. Passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Então, a história foi a seguinte. Não existia uma igreja pentecostal, batista, torre de oração. Não existia uma igreja evangélica. Existia sinagoga. Então, os rabinos daquela sinagoga, alguns deles, algumas daquelas pessoas que estavam ali, quando viu Paulo discipulando aquelas pessoas, falando de Jesus Cristo, dos princípios, do batismo no Espírito Santo, dos dons de línguas, e todas aquelas coisas que nós sabemos que vêm do próprio Espírito Santo de Deus, eles recusaram esses ensinamentos. Eles não quiseram isso. Então, o que Paulo fez? Eu não vou confrontar vocês. O lugar é de vocês. Então, faz o seguinte, nós vamos retirar. Tinha uma escola chamada Escola de Tirano, pegou os discípulos, aqueles que entendiam o discipulado dele, né? E saíram e retiraram e foram ali para a escola de Tirano, e ali ele pregou mais 2 anos. Mais 2 anos ele ficou pregando ali e fazendo discípulos ali naquela escola. Amém? Então o que eu quero dizer para vocês, que nós não temos, eu preciso te dizer isso. Deus colocou essa palavra no meu coração, porque eu entendo que cada um de vocês, se você não faz isso, você precisa fazer. É discipular alguém. 1, 2, 3, 4, 5, não sei quantas pessoas. Você precisa ter discípulo. Isso não é um se der. Isso é uma ordem imperativa. Isso eu e você precisamos fazer. Assim como nós precisamos evangelizar, nós precisamos também discipular pessoas. E o que é discipular? Discipular é você cuidar. Discipular é você tirar dúvidas. Discipular é você proteger aquela pessoa em oração. Discipular é você preparar aquela pessoa para que ela possa discipular outras pessoas. Isso é discipular. Então, Rodrigo, eu dei o testemunho hoje de manhã aqui de você, né? O que aconteceu com você quando você me procurou e eu falava, né, daquele momento onde nós assentamos ali, onde nós conversávamos e chorávamos junto, e eu comecei a discipular você. E aí o que aconteceu com você? Você deu vazão para aquilo, você se abriu para aquilo, né? E, consequentemente, você atraiu outras pessoas. E o Tiago estava aqui hoje de manhã, né? E eu falava assim, o Rodrigo gerou o Tiago gerou o Felipe, e o Felipe vai gerar outras pessoas. E é assim que funciona o discipulado. Mas é necessário que haja uma abertura. Muitas vezes nós ficamos perdendo tempo com crente velho, com crente que não quer nada, com crente que já acha que sabe tudo. Então, querido, se você está nessa condição, eu quero te dizer o seguinte, você está perdendo tempo dentro do Evangelho. Se a pessoa não quer se instruir, se a pessoa ela é um tradicional, que ela vem aqui exatamente só para quê? Para cumprir tabela. Eu preciso ir e cumprir o culto de domingo. Querido, isso não é o suficiente. É necessário que nós possamos ir e que nós possamos fazer discípulos. É por isso que nós criamos aqui, Deus, Ele criou aqui o sistema de células, onde é um grupo pequeno, onde você pode discipular alguém. Amém, queridos? Então, eu não quero perder tempo
Tinha pessoas aqui que eu ficava desgastando, que ficava visitando, ficava indo. A pessoa já tinha me provado por A mais B, que não queria. Então, veja bem o que Paulo fez. Paulo falou assim, olha, vocês não querem? Então eu lavo as minhas mãos, eu bato os meus pés para vocês. Eu não vou perder tempo com vocês. Pegou o time dele e saiu de campo. E foi para outro lugar. Foi para uma outra escola, arrumar outros discípulos. É assim que nós precisamos fazer. De escola dessa pessoa que não quer, querido. Se você já ficou 3 meses, como Paulo ficou, 6 meses, 1 ano, gastando tempo com quem não quer, querido, o que eu e você precisamos fazer é só orar e colocar ele diante do Senhor. Eu oro para pessoas que não querem, para que um dia Deus possa bater na porta dela, ela possa abrir a porta e se render ao Senhor Jesus. Amém, querido? E no versículo 10 aqui nos fala o seguinte, olha, isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Então, o que aconteceu? Rompeu, irmão. Sabe aquela coisa do menos é mais? Foi isso. Às vezes ficamos perdendo tempo agarrando ali com pessoas que não querem, ficam travando a célula, ficam travando o seu ministério. Querido, libera essas pessoas. Foi o que Paulo fez, ele liberou essas pessoas. Tchau. E aí, quando ele liberou aquelas pessoas, Deus mandou todo mundo, muita gente se converteu. Por quê? Porque ele descolou daquelas pessoas. Amém, irmãos? Então, é assim que nós precisamos fazer. Veja bem, existem 3 perfis de pessoas a serem discipuladas. Isso é importante também. Primeiro perfil de pessoa que é para ser discipulada é o perfil de quem não conhece a palavra, de quem não conhece o Evangelho. Então, o que eu e você temos que fazer? Evangelizar? Não somente evangelizar. O evangelismo, grave essa frase, o evangelismo sem discipulado é vão. Eu vou falar de novo. O evangelismo sem discipulado é vão. Você pode evangelizar aquela pessoa, chorar. Eu quero Jesus, eu quero Jesus. Se ninguém acompanhar ela, ela vai morrer novamente. Ela vai para o mundo. Precisa de discipulado. Então nós precisamos ser fortes. Quantas e quantas pessoas vêm cá, choram, recebem a Jesus, mas nós não damos assistência para essa pessoa, ela morre no mundo. Não é culpa dela, não. É falta de assistência, é falta de discipulado. Então nós precisamos colar nessa pessoa. Foi o que Barnabé fez com Paulo. Quando todos estavam rejeitando, com medo de Paulo, que na época era Saulo, Barnabé colou nele, falou assim, não, eu acredito que Deus pode fazer uma obra na sua vida. E foi então que Deus fez uma obra maravilhosa na vida de Paulo. Amém? Então, o primeiro perfil, a pessoa que não conhece a Deus. Discipula alguém. Discipula. Eu creio que Deus, no momento em que eu estiver falando aqui, Ele vai colocar alguém na sua mente para você discipular essa pessoa. Entenda que discipulado vem de disciplina, de acompanhamento, de repetição, de relacionamento, de encontros contínuos e sistemáticos com essa pessoa. Então, eu não estou te falando de um simples evangelismo. É você criar uma plataforma de educação para essa pessoa. É você acompanhar essa pessoa, seja por internet, mas tem que ser semanalmente, se possível for diariamente. Tenha contato com essa pessoa, fica na cola dessa pessoa. Primeiro ponto, primeiro perfil de pessoa. O segundo perfil são as pessoas que já são cristãs. As pessoas que já foram discipuladas. As pessoas que estão na igreja. Que estão aqui dentro da igreja, mas não fazem absolutamente nada. Nada. Tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, a pessoa está aqui. O máximo que ela faz é ouvir uma palavra. E o máximo que talvez ela faça é participar de uma campanha, quando o pastor Paulo vem aqui e fala, gente, nós estamos aqui agora começando uma campanha. Aí a pessoa vai e faz uma campanha. O máximo. Então nós precisamos discipular essa pessoa. Nós precisamos ensinar essa pessoa o que nós temos. Nós precisamos ser um espelho para essa pessoa. Né? Hoje de manhã eu falava ali do Data Show. Quem está hoje aí é a Tatiana. Né? Então, eu dava um exemplo simples que me veio na minha mente na hora do Data Show. Eu falei assim, vamos colocar, quem estava aqui hoje era a Fernanda. Eu falei, vamos colocar a Fernanda, mas eu vou colocar a Tatiana agora. Ela está ali,
E o que ela vai fazer? Discipulado. Vou pegar alguém que está aqui sem fazer nada. Alguém que está aqui, que estou querendo alguma coisa para me fazer. Você pega essa pessoa, Tatiana, e fala assim, vem cá que eu vou te ensinar a mexer no data show. Isso é discipulado. Está aqui o Guilherme. O Guilherme viu uma pessoa que está ali, perdida, está ociosa, está quase assim deixando o diabo pegar ela. O que o Guilherme vai fazer? Ele vai pegar essa pessoa e vai fazer, eu vou te ensinar teclado, vou te ensinar bateria, vou te ensinar violão, vou te ensinar o que eu sei. Está ali o Valtemiro. Eu vou pegar aqui uma pessoa que está aqui. Eu estou vendo aqui o perfil dessa pessoa. Essa pessoa, ela pode ser um diácono. Vem cá que eu vou te ensinar a ser um diácono. Vou te apresentar para a Cláudia aqui. Isso é discipular alguém. Cola em alguém. Pega alguém que está aí perdido, que não está fazendo nada, e chama essa pessoa para orar. Chama essa pessoa para participar da intercessão. Chama essa pessoa para participar da célula. Chama essa pessoa para ser um ganhador de almas. Então, isso é discipular. O segundo perfil é discipular pessoas dentro da igreja. O primeiro, discipular pessoas que não são cristãs. Segundo, discipular pessoas que estão dentro da igreja. E terceiro perfil de pessoas é você colocar o espírito de liderança na vida de alguém. A Bíblia nos fala, irmãos, do poder do discipulado. Quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que Jesus ele gastou 3 anos e meio. 3 anos e meio discipulando 12 pessoas. Aliás, muito mais do que 12. 12 foram os mais íntimos. Teve a turma dos 70, a turma dos 500. Teve muitas pessoas que foram discipuladas por Jesus. Mas os 12 foram os mais chegados. E desses 12, 3 foram mais ainda, que era Pedro, Tiago e João. E desses 3, um era mais ainda, que era João. Então, muitas vezes, o grau de intimidade também, ele é escalonado dentro dessa questão de disciplina e de discipulado. Então, queridos, quando a gente olha Jesus, se Jesus não tivesse discipulado os seus 12 discípulos, o que seria da igreja? O que seria da igreja? Então, o próprio Jesus falou que o grão precisava morrer para que germinasse uma outra hortaliça. É assim que funciona. Um dia eu não vou estar aqui. E se eu não arrumar discípulos para ficar aqui, o que vai acontecer com essa igreja? Um dia você não vai estar na sua célula. E o que vai acontecer se acontecer uma perda, se você não puder mais dirigir a sua célula? Se você não levantar discípulos? Então tem muitos pastores que têm ciúme de igreja, têm ciúme de púlpito, têm ciúme de ovelhas. Muitos pastores que, se a ovelha saiu, se ele viu uma foto da ovelha lá, num sítio, lá divertindo lá com outros irmãos, ele fica bravo. Por quê? Porque ele é centralizador. Ele não entendeu o princípio básico de Jesus, uma das últimas recomendações de Jesus, que era ir de fazer discípulos. Então ele morre e não deixa um legado, não deixa ali, aliás, ele deixa um legado, mas não deixa um discípulo, e o legado dele vai por terra. Então, querido, nós precisamos entender, nós precisamos gerar líderes. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que Josué, ele foi discipulado por Moisés. E Moisés, ele cruzou o deserto com Josué observando ele, dando testemunho. Amém. Amém. Obrigado, Natália. Então é importante que nós venhamos entender que o discipulado, ele é a extensão do braço do discipulador. Quando aquele braço cair, ele vai ter uma extensão daquele braço dele. Aquela obra não vai perecer, aquela obra não vai morrer. Então, o que seria de Israel se não fosse o discipulado que Moisés fez com Josué? E Josué, ele foi fiel a Moisés e foi o condutor. Quando Moisés morreu, ele pegou o bastão e ele levou o povo para a terra prometida. O que seria de Elias se não fosse Eliseu? O discipulado que ele desenvolveu em Eliseu. E o que seria de Paulo se não fosse Timóteo? Então, como nós podemos perceber aqui dentro dessa palavra, ali desenvolveu-se uma grande perseguição em cima de Paulo, porque ele ficou 2 anos e 3 meses ali pregando a palavra. E ele teve que sair e teve que ir para Macedônia, expulso dali de Efésios.
E aí o que ele teve que deixar ali? Um discípulo. E quem era o nome desse discípulo? Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, diz assim: partindo eu para a Macedônia, amém? Quem que partiu para a Macedônia? Paulo. Roguei-lhe que permanecesse em Éfeso. Quem permaneceu em Éfeso? Timóteo. Para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O que seria de Éfeso se não fosse Timóteo? Paulo, ele desenvolveu um bom discipulado, ele deixou um discípulo fiel, que era Timóteo. E ele deu sequência à sua obra. Em alguns momentos, Timóteo estava ali desfalecido, e Paulo escrevia para ele: coragem, não negligencie, fique firme. Esse é o papel do discipulador, é encorajar o seu discípulo. Amém? Então, querido, quando a gente olha aqui para Êxodo capítulo 18, eu quero terminar a minha pregação aqui, lendo um texto, que, no meu modo de ver, é um texto extremamente importante. Falamos pouco desse texto. Quando Moisés, um dos maiores libertadores da nação de Israel, aliás, abaixo de Jesus, foi a maior libertação da nação de Israel, o maior libertador da nação de Israel. Ele não entendia bem sobre a questão do discipulado. Moisés, ele era um homem que passou 80 dias no monte, 40 dias ele passou, depois ele subiu, ficou mais 40 dias, 80 dias ouvindo Deus. Mas tem coisas que são para Deus, tem coisas que são para os homens. Tem coisas que Deus fala diretamente, tem coisas que Deus usa os homens. E esse Moisés, que teve tanta intimidade com Deus, que escreveu os 5 primeiros livros, Pentateucos, 5 primeiros livros da Bíblia, né? Ele não tinha discernimento sobre discipulado. E ele então tinha 2 filhos e uma esposa, e ele então mandou os filhos e a esposa morar lá na terra de Midian, na casa do sogro. Porque ele não tinha tempo para os filhos e para a esposa e para o sogro, para a família. Não tinha tempo. Ele só tinha tempo para cuidar e aconselhar aquelas pessoas, o que era equivocado da parte dele. E um dia, seu sogro foi visitá-lo, juntamente com a sua esposa. Parece irônico se não tivesse escrito na Bíblia. Como diz alguns vídeos aí, né? Você não acreditaria se não fosse filmado. Você não acreditaria se não estivesse escrito dentro da Bíblia. Então, querido, foi exatamente isso que aconteceu. Preste atenção nesse texto. Diz aqui, olha, Êxodo capítulo 18, versículo 2. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro, Jetro, que a recebeu, juntamente com os seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira, e o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontraram no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu de pé diante dele, desde a manhã, escute bem, até o cair da tarde, em pé, julgando as questões. Moisés, eu estou com problema com meu filho. Moisés, estou com problema com minha mulher. Moisés, estou sem dinheiro. Moisés, eu estou com raiva do vizinho. E Moisés ali em pé, julgando essas causas. Né? Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: o que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar, e todo este povo espera de pé, desde amanhã até o cair da tarde? Agora ouça-me, olha para você ver. Eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus,
dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e 10. No versículo 22. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Então foi isso que aconteceu. O sogro chegou com a filha, que era a esposa dele, de Moisés, para visitar o genro. E os filhos com saudade do pai. Papai, estou aqui. E a esposa, oh, meu amor. E Moisés não tinha tempo para eles. Tem muito pastor assim, irmãos. Eu era um pastor assim. Eu queria fazer tudo. Eu fui de uma igreja onde o pastor, ele abriu o culto, ele dirigiu o louvor, ele fazia a ministração da oração, ele fazia a ministração da palavra, ele fazia o apelo, e se possível fora, ele aceitava Jesus também. Por quê, irmãos? Por que nós somos assim? Por que nós queremos fazer tudo? Por que nós queremos fazer o papel de Deus? Né? Então, dá oportunidade para essas pessoas. Eu aconselho as pessoas que trabalham com célula, convida um para abrir a célula, convida um para pegar o louvor, convida um para fazer isso ou aquilo. Nós precisamos dar oportunidades para as pessoas trabalharem. Amém, irmãos? Por quê? Porque isso vai diminuir o nosso estresse emocional, a nossa carga. É assim que nós precisamos fazer. Nós precisamos levantar líderes. Nós precisamos levantar pessoas. E você que está aqui me ouvindo, você precisa se prontificar a ser também um discipulador. Amém? Amém? Então, querido, se coloque na brecha. Essa é a verdade. Nós precisamos, talvez nós estamos como o próprio Moisés. Moisés não queria liderar ninguém, nada. Moisés estava numa situação de conforto. Moisés, tudo que ele queria é apacentar o seu rebanho, não de pessoas, o rebanho mesmo de ovelhas ali. Ele queria o silêncio do deserto, das montanhas. Ele não queria responsabilidade nenhuma. Tem muito crente assim que não quer responsabilidade nenhuma. Deus já chamou essa pessoa, Deus já te chamou. E você está dizendo não ao chamado, você está dizendo, inventando desculpas para Deus, eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo, eu não posso porque eu sou gago, eu não posso porque eu sou pesado de línguas, eu não posso porque eu trabalho muito. E Deus está chamando você, querido, para uma responsabilidade. Amém? Eu quero que você se levante do seu lugar, quero ler o último versículo aqui. O versículo está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 40. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. O discípulo, ele nunca vai estar acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado, ele será no máximo como o seu mestre. O que significa isso? Significa que, vou pegar aqui um exemplo aqui, Guilherme. Vou pegar o Guilherme aqui como exemplo. O Guilherme discipula uma pessoa, um nome. Vamos colocar um nome fictício, para não expor ninguém. Felipe. O Guilherme discipula o Felipe. E o Guilherme chega e fala assim, ô Felipe, eu vou te ensinar o dó, o ré, o mi, e você vai aprender aqui campo harmônico, você vai aprender aqui sobre técnicas vocais, e vou te ensinar música. E o que vai acontecer com o Felipe? O Felipe, ele vai ser um bom aluno, e ele vai superar o Guilherme. Ele vai tocar melhor do que o Guilherme, ele vai cantar melhor do que o Guilherme. Mas uma coisa é você cantar melhor, é você fazer melhor, e outra coisa é você ser maior.
Nem sempre que você é o melhor, você é o maior. E Jesus falou que se nós sabermos discipular bem as pessoas, os nossos discípulos, eles nunca vão ser maior do que os mestres. Por quê? Porque eles vão entender princípios de honra, princípios de autoridade, princípios de submissão. Então, se o Felipe ele ficar melhor, um músico melhor do que o Guilherme, ele sempre vai colocar o Guilherme maior. Ele vai falar assim, olha, tudo que eu tenho, eu devo ao Guilherme. Tudo que eu aprendi, eu devo primeiro a Deus, depois ao Guilherme. É assim que funciona. Então, não tenha medo. Não tenha medo de perder o seu cargo, de perder a sua função. É só você discipular, bem discipulado. E você vai ter um discípulo com princípios de honra, de submissão e de autoridade. Amém?